Oi pessoal, muito bem-vindos todos vocês aqui, mais um dia de estudo nesses módulos de direito tributário. Tem muita matéria legal aqui, muita questão que está caindo nos concursos, a gente vai estar comentando, tá bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Fabiana Caricati, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós temos uma aula a respeito da relação jurídico-tributária, tá? Bom, antes da gente começar, primeira coisa, preciso que vocês estejam aí com a Constituição e com o Código Tributário Nacional. Não adianta estar com legislação antiga, pessoal, o importante é que vocês tenham em mãos legislação atualizada, tá bom? Para que a gente não corra riscos de repente estar escrito uma coisa, daí já mudou, então a gente vai estar com tudo bem atualizado aí, ok? Estão preparados? Vamos começar? Então tá bom, vamos lá. Bom, quando a gente olha esse bando de letrinha aí, não precisem ficar bravos comigo, não fiquem bravos comigo. O que a gente está querendo mostrar para vocês? A gente está querendo mostrar uma relação linear da relação jurídica tributária. Isso é super importante e quando vocês fazem esta visualização, vocês vão começar a entender como é que funciona a relação jurídica tributária, tá? O que esse bando de letrinha aí significa? Significa dizer que tudo parte da hipótese de incidência, tá vendo aí? Esta é a regra abstrata. A partir do momento de que a gente tem a previsão legal da hipótese de incidência, surge o quê? Surge o fato gerador. O fato gerador faz nascer o quê? A obrigação tributária. Nós vamos estar detalhando hoje cada um desses requisitos, tá bom? E somente depois de constituída a obrigação tributária é que nós teremos o crédito tributário, tá? Aquele que vai ser exigido pelo fisco do contribuinte ou responsável. Bom, então, vamos começar falando sobre a hipótese de incidência. Eu trouxe aqui para vocês um conceito do professor Vitório, tá? E ele diz o seguinte: a descrição que a lei faz de um fato tributário que, quando ocorrer, fará nascer a obrigação tributária. Ou seja, nós estamos dizendo que precisa haver descrição em lei daquela situação que vai caracterizar um fato tributário, tá? Nós estamos falando de um momento abstrato, tá? Uma definição legal daquela hipótese e obrigatoriamente estar previsto em lei, princípio da legalidade tributária, né? E aquele momento abstrato definido em lei é ele que torna hábil a relação jurídica tributária, ok? Então, toda vez que falarmos de hipótese de incidência, estaremos dizendo, nos referindo de um momento abstrato previsto na lei, ok? Então, gravem a hipótese de incidência. Feito isso, passado daqui da hipótese de incidência, o próximo passo é o fato gerador. Então, vamos lá. O fato gerador, segundo o tributarista Geraldo Ataliba, o querido Geraldo Ataliba, leiam os livros dele. Ele é um tributarista assim fora de sério. Todo mundo quer ficar apaixonado de direito tributário? Leia ele, leia os livros dele que vai valer a pena, tá bom? Então o que ele diz? Ele diz que o fato gerador é a materialização da hipótese de incidência. Então, até então a gente estava falando sobre momento abstrato. Agora nós estamos falando de materialização da hipótese de incidência, representando o momento concreto de sua realização, ok? Então, o que nós temos? Com a realização da hipótese de incidência, surge então o fato gerador. E o que isso significa, gente? Significa a subsunção. Lembram da teoria da subsunção que a gente aprende lá no comecinho da faculdade? Então, aqui a gente vai ter a adaptação.
do fato, hipótese de incidência, a norma. Então, subsunção faz nascer o fato gerador, ok? Agora, o que é importante dizer em relação ao fato gerador? Lá no artigo 4º do CTN vai estar escrito o seguinte: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas em lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação. Então, esse artigo 4º é importante a gente definir o quê? Que é a partir do fato gerador que nós vamos conseguir fazer a identificação da natureza jurídica do tributo. E quando a gente fala em tributo, a gente fala tributo de forma ampla, envolvendo todas as suas espécies, né? As taxas, os impostos, as contribuições, ok? E daí, o que significa esses incisos aqui? Bom, o fato gerador ele vai ganhar importância por definir a lei a ser aplicada naquele momento em que está acontecendo a cobrança do tributo. Esta situação aqui remete àquela aula que nós tivemos de princípios constitucionais tributários, que é o princípio da irretroatividade tributária. Então, o que isso significa dizer? Que primeiro nós temos uma lei, princípio da legalidade, que vai fazer a identificação da hipótese de incidência. Num segundo momento, nasce um fato que se subsume àquela norma, né, fazendo surgir o fato gerador. Então, é no momento da cobrança do tributo, a gente tem que considerar aquela lei vigente na época do fato gerador. E daí surge a questão da irretroatividade tributária, ok? Isso aqui é bem importante a gente considerar. Uma outra situação importante também está lá no artigo 118 do CTN. Vejam que eu sempre trago uns artigos para vocês, porque a gente, analisando os artigos e fazendo as explicações deles, fica bem mais fácil a gente entender e interpretar o todo, porque o direito tributário, aliás, o direito de uma maneira geral, precisa de uma interpretação sistemática, ok? Então vamos lá. O artigo 118 do CTN. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como a natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, e abstraindo-se dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. O que isso significa dizer? Significa dizer que a interpretação ela é objetiva. Nós temos um princípio denominado tributo não tem cheiro, né? O non-olet, que quer dizer o quê? Independentemente da situação, independentemente da pessoa, o tributo vai ser exigido a partir do momento de que aquele fato ocorreu e aquele fato significa hipótese de incidência tributária, ok? Então, nós temos que os atos nulos e os atos ilícitos, o produto destes atos nulos ou ilícitos também serão objetos de exigência tributária, tá? Não apenas os atos lícitos, as obrigações lícitas é que serão objetos da exigência tributária, mas também os ilícitos e também os nulos, ok? Isso significa a interpretação objetiva do fato gerador, ok? Vamos continuar. Por falar em fato gerador, nós temos que fazer a distinção em 3 tipos de fatos geradores, ok? Essa é uma definição doutrinária que determina que existem os fatos geradores instantâneos, os periódicos e os contínuos. Então, vocês vão aprender que existem 3 tipos diferentes de fatos geradores. Vamos ao primeiro. Temos lá fatos geradores instantâneos. O que significa instantâneos? Sua realização se dá num determinado momento de tempo, ou seja, para cada ato concretizado, nasce
um fato gerador específico, tá? Então, é muito simples da gente entender. Aconteceu o fato, aquele fato, ele é hipótese tributária, nasceu o fato gerador. Isso é instantâneo. Se existirem vários atos na sequência, cada um deles serão considerados um fato gerador, ok? Por quê? Porque eles são considerados fatos geradores simples. Mesmo que haja vários deles, cada um é considerado de forma isolada. Um exemplo clássico, ICMS. Para cada venda daquele produto que vai haver a circulação daquela mercadoria, cada venda, cada circulação vai ser o fato gerador do ICMS, ok? Qual um outro exemplo? O IPI, é o mesmo raciocínio, o IOF, o Imposto de Importação, o de Exportação, o ITBI, o ITCMD, entre outros, ok? Então, veja que a maior parte das espécies tributárias estão enquadrados nos fatos geradores instantâneos, ok? Então, vamos passar para os periódicos? Vamos lá. Os fatos periódicos, fatos geradores periódicos, também são chamados de complexos. Por quê? Contrapõe-se ao fato gerador instantâneo, que é simples, independentemente da quantidade de atos, cada ato é um fato gerador. Aqui não. Aqui, sua realização se põe ao longo de um espaço de tempo. Então, nós teremos vários fatos isolados que serão considerados em conjunto para que todos eles façam surgir apenas um fato gerador, né? O exemplo deste caso é o imposto de renda. Então, toda renda que você auferiu dentro daquele ano calendário será objeto de uma única tributação, ok? Por quê? Porque o imposto de renda é considerado no período anual, tá? Então, esse é o caso dos fatos geradores periódicos. E por último, nós temos mais um tipo ainda de fato gerador, é o fato gerador continuado ou contínuo, né? Daí temos essas duas denominações doutrinárias, né? O que significa? Sua realização se dá de forma duradoura e estável no tempo, normalmente no período de um ano. Ou seja, o fato gerador, ele se prolonga durante um período, não são vários fatos. A gente pode considerar apenas um fato, e esse fato vai ser prolongado durante o tempo. Um exemplo, para que vocês consigam entender, é o IPTU, o ITR, o IPVA, ou seja, o fato de você ter uma propriedade urbana, ou uma rural, ou um veículo, faz com que no primeiro ano, no primeiro dia do exercício seguinte, né, no começo do ano, a gente tem que ir lá e fazer o pagamento, né? Então, o fato de você ter tido um imóvel no ano anterior faz com que no ano posterior você tenha que fazer o recolhimento desses tributos, ok? Então, esses são os 3 tipos de fatos geradores que nós precisávamos conversar, tá? Bom, terceiro item daquele bando de letrinha. Nós temos aqui a hipótese de incidência, depois em seguida veio o fato gerador e por último vem aqui, né, a obrigação tributária. A obrigação tributária, ela, para ser compreendida de forma ampla, precisa ser analisada conforme os seus elementos, tá? E quais são os elementos da obrigação tributária? Nós temos 4 elementos. O primeiro é o sujeito ativo. O segundo é o passivo. Depois nós temos o objeto da obrigação tributária. E por último, nós temos a causa da obrigação tributária, ok? Estão preparados? Vamos analisar cada um deles? Vamos lá. Esse aqui é o fácil, né? Quem é o sujeito ativo? É o credor. E quem é o credor? São os entes tributantes, aqueles que têm poder legiferante e são eles que vão exigir o tributo do contribuinte. A definição específica do sujeito ativo
que está lá no artigo 119 e 120 do CTN, tá? O que diz o 119? O sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular de competência para exigir o seu cumprimento, ok? Então, definição de sujeito ativo, tá lá no artigo 119, é a pessoa jurídica de direito público, aquela que tem competência para exigir o tributo, ok? Nós temos o sujeito ativo também dividido em dois itens, o sujeito ativo direto e o sujeito ativo indireto. O sujeito ativo direto é aquele, regra normal, entes tributantes, aqueles que têm o poder legiferante. Então, quem são? União, Estados, Distrito Federal e os municípios, ok? Estes são os sujeitos ativo direto, perfeito? E como eu disse, temos também o indireto. O indireto são os entes parafiscais. Veja bem, eles não têm poder legiferante, mas eles têm o poder de arrecadação e de fiscalização. Eles são detentores de uma capacidade tributária ativa, tá? Como exemplo do sujeito ativo indireto, a gente tem o CREA, a gente tem o CRM, nós temos o CRC. Então, esses conselhos todos são exemplos de entidades parafiscais. Tranquilo? Daí, vamos conversar sobre o sujeito passivo. O sujeito passivo, ele é o devedor da obrigação tributária, tá? Ele vai estar lá descrito no artigo 121 e 122 do CTN. E o que diz o 121? Vamos lá. O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, tá? Então, nós temos que entender que, enquanto o credor é aquele que investe no patrimônio do contribuinte, o devedor é o contribuinte ou responsável que tem a obrigação de pagar, de fazer, de atender às exigências do credor, ok? O parágrafo único diz o seguinte: o sujeito passivo da obrigação principal disse contribuinte, aquele que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador, e responsável quando sua obrigação decorre de uma disposição de lei. Então, aqui nós temos algumas características específicas que eu vou detalhar para vocês ao longo da aula. Bom, vamos lá. O artigo 122 vai dizer o seguinte: o sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada a prestações que constituam o seu objeto. Tá? Então, enquanto o 121 fala que há a necessidade de uma prestação pecuniária em relação à obrigação principal, a obrigação acessória é aquela obrigação de fazer que não tem efeito pecuniário, tá? Uma outra informação importante que nós temos que considerar aqui é que o artigo 123 determina que convenções particulares não podem ser opostas ao fisco. Então, por exemplo, um contrato de locação em relação ao IPTU. Quem tem a obrigação de fazer o recolhimento do IPTU é o contribuinte. E quem é o contribuinte? O proprietário do imóvel. Mas daí, aquele proprietário do imóvel, o que ele faz? Ele loca o imóvel para um terceiro e lá no contrato determina que é assim: você, locatário, vai ficar obrigado ao recolhimento do IPTU. Ok? Ok, tá tudo lá, todo mundo assinou, tudo certinho. Daí chega um período que o locatário não faz o recolhimento do IPTU. O que o fisco vai fazer? Ele vai exigir do locatário ou do proprietário locador? Ele vai exigir do proprietário locador com base no artigo 123 do CTN, que o legislador foi muito perspicaz, dizendo que as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo não podem ser opostas ao fisco. Ok? Então,
estes são artigos a respeito do sujeito passivo, tá? Daí, conforme a gente estava falando aqui, existem dois tipos específicos do sujeito passivo, o direto e o indireto. O sujeito passivo direto é aquele que está lá no inciso 1, que diz ser contribuinte, aquele com relação pessoal e direta com o fato gerador. Dá um exemplo para você, o proprietário do imóvel em relação ao IPTU, isso que a gente estava falando. Então, eu, proprietária de um imóvel, sou a contribuinte do IPTU. Por quê? Porque nasce a obrigação de fazer o recolhimento do IPTU aquele que é proprietário do imóvel urbano. Relação direta com o fato gerador, ok? Tranquilo? E o indireto? Quem é o sujeito passivo indireto? É aquele em que a lei determina que ele, terceiro, tem a obrigação de fazer o recolhimento tributário. Ele não tem relação direta e pessoal com o fato gerador, mas por determinação legal é ele quem tem que ir lá e fazer o recolhimento. Este é o responsável pelo cumprimento da obrigação. Então, este é um caso, por exemplo, muito se utilizado pelo fisco, porque ele facilita a arrecadação e a fiscalização. Vamos imaginar, por exemplo, a fábrica da Coca-Cola, né? O que é mais fácil? É mais fácil você ir lá e fiscalizar a fábrica ou você ir lá e fiscalizar cada ponto de venda do produto? É muito mais fácil você ir lá e fiscalizar a fábrica. Então, o que acontece? O fisco, por meio de lei, determina que quem é responsável em recolher determinado tributo é a fábrica, ok? E não cada um dos pontinhos. E daí nós vamos estudar especificamente uma aula a respeito de responsabilidade por substituição, tá? E, por hora, o que é importante a gente entender? Nós temos dois tipos de sujeito passivo, o direto, que é o contribuinte, e o indireto, que é o responsável, ok? Vamos lá. Bom, o terceiro item que nós estamos trabalhando aqui na obrigação tributária é o seu objeto. Bom, vocês viram que nós já falamos aí alguns artigos de lei que fala sobre obrigação principal e obrigação acessória, tá? E o que significa isso? Bom, a obrigação principal é aquela prestação de cunho pecuniário, ou seja, em valor, é a obrigação de dar, de pagar o tributo. Obrigação pecuniária é a obrigação principal. Tá? Então, todos aqueles sujeitos às obrigações principais são aqueles que precisam ir lá e pagar o tributo, ok? Mas nós também vimos alguns dispositivos de lei que determina sobre a obrigação acessória. E o que seria a obrigação tributária acessória? É aquela, diferentemente da principal, que tem cunho pecuniário, é aquela obrigação de fazer ou não fazer. São prestações que o contribuinte ou responsável precisa fazer para atendimento do fisco. Então, aqui nós temos a função de fiscalização e arrecadação. E como é que funciona isso? Qual seria essa obrigação acessória, por exemplo? Porque qual que é a obrigação principal? Ir lá e pagar o tributo. E um exemplo de obrigação acessória? Vocês conseguem imaginar? Quando você emite uma nota fiscal, você não está obrigado a fazer, né? As empresas, o comércio, a indústria. Você não precisa fazer a emissão de uma nota fiscal? Isso é uma obrigação acessória. E as inúmeras declarações? Vamos pensar, por exemplo, na declaração de imposto de renda das empresas. Isso é uma obrigação acessória, tá? São obrigações que, de fazer ou não fazer, né? E que você precisa fazer em relação à arrecadação ou fiscalização dos tributos. Você tem que prestar essas informações ao fisco, ok? Vamos lá. O que diz o artigo 113 do CTN?
a obrigação tributária é principal ou acessória? A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. E extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Tá? Uma vez sendo feito o pagamento, extingue-se a obrigação principal. Ok? Então, o artigo é muito claro, né? O parágrafo 1º do 113 é muito claro em relação àquilo que nós falamos, né? Obrigação principal, aquela vinculada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Mas temos também o parágrafo 2º, que vai dizer o quê? A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações, positivas ou negativas, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização do tributo. Então, é nesse momento que ele vai lá e apresenta a declaração, nesse momento que ele vai lá e emite a nota fiscal, ok? Então, esta é a obrigação acessória. Agora, tem uma situação específica que é sempre questionado aí nos concursos, que é bom a gente comentar. O parágrafo 3º vai dizer o seguinte: a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Ou seja, o fato de você não ter emitido uma nota fiscal, não ter entregue uma declaração, vai gerar uma multa, uma penalidade pecuniária. E a exigência desta penalidade pecuniária não é acessória, é principal. Ou seja, existe uma característica específica de se converter a obrigação acessória em principal a partir do momento que ela é descumprida, a partir do momento que é feita a imposição de uma multa. Essa exigência da penalidade pecuniária transfere a acessória em principal. Ok? Presta atenção que isso daí cai em bastante concurso, tá bom? E uma última observação em relação às obrigações, né? Diz que a obrigação acessória, ela pode existir mesmo que não haja obrigação principal. Agora, como é que acontece isso? Acontece isso por quê? Porque nós temos casos de isenção, de imunidade. Então, nesses casos, o tributo não vai ser exigido. Mas ainda assim subsiste a obrigação acessória. Não é porque não se exige o pagamento do imposto de exportação que vai se deixar de emitir a nota fiscal daquela venda. Entende? Então, mesmo que haja isenção ou imunidade daquela obrigação principal em fazer o recolhimento tributário, subsiste a obrigação acessória, ok? Então, essa é uma observação importante para a gente considerar também, ok? E por último, né, como eu falei para vocês, nós temos 4 itens da obrigação tributária. Sujeito ativo, sujeito passivo, né, o objeto, e agora a gente vai tratar da causa da obrigação tributária. Tá. O que significa causa da obrigação tributária? É o vínculo jurídico motivador do liame jurídico obrigacional entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Esse vínculo jurídico, que é a causa da obrigação tributária, ela pode se dar por lei ou ela pode se dar por legislação tributária. Então, a gente precisa entender o que é a lei, né? Aquela lei do poder legiferante, aquela que segue o procedimento lá do artigo 59 da Constituição Federal e seguintes, né? Ou legislação, que pode ser lei ordinária, pode ser uma resolução, pode ser um decreto, pode ser uma lei delegada, pode ser uma medida provisória, né? Então, nós temos que entender a diferença da lei e da legislação para saber qual que é a causa da obrigação tributária. E nesse sentido, há uma divisão específica. Olha lá, o que está no artigo 114 do Código Tributário Nacional. O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei, ou seja, nós temos que a obrigação
principal é sempre aquela definida em lei, como aquela necessária e suficiente à sua ocorrência, tá? Então, fazemos vinculação da obrigação principal à exigência legal, ok? A gente pode exigir o pagamento de tributo sem lei que o faça? Não, é o princípio da legalidade, ok? Então, vocês vão verificar que os princípios constitucionais tributários vão estar espalhados por todo o ordenamento tributário, por todo o sistema jurídico, tá? Então, isso é importante entender bem as suas origens, as fontes do direito tributário, para que a gente consiga fazer a interpretação legal dos dispositivos. Agora, vamos lá no artigo 115 do CTN. Vai dizer o seguinte: o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configura obrigação principal. Ou seja, há uma vinculação de que a obrigação acessória, ela é determinada não unicamente pela lei, mas pela legislação aplicável, pela legislação tributária. E essa legislação vai determinar que você faça alguma coisa ou não faça alguma coisa, desde que esse ato não seja obrigação principal, pagar tributo, ok? Então, veja que há uma relação direta entre a obrigação principal e a lei e a obrigação acessória à legislação, como identificação desse vínculo jurídico, né, a causa da obrigação tributária. Perfeito? Então, aqui, para que vocês memorizem, o artigo 97, princípio da legalidade. Vamos lá observar o artigo 97, princípio da legalidade. Necessidade de lei em sentido estrito, tá errado ali, em sentido estrito, para ocorrer a obrigação principal, tá? Isso significa lei tributária, lei em sentido estrito, aquela que segue o processo legiferante. E legislação tributária vai estar lá no artigo 96 do CTN, obrigação acessória, decorre de qualquer situação fática prevista na legislação tributária, ok? Por quê? Porque as obrigações acessórias, elas não precisam estar definidas em lei. Pode estar um regulamento que determina, um decreto que regulamenta uma espécie tributária, por exemplo, que durante a sua leitura você vai verificar que existem obrigações de fazer ou não fazer, entregar, gerar, apresentar, ok? Que são as obrigações acessórias decorrentes de legislação tributária. Tranquilo? Vou aproveitar aqui, falar sobre o domicílio tributário. Não é um item da obrigação tributária, vejam bem, o domicílio tributário não é um item da obrigação tributária, mas quando a gente for estudar as espécies tributárias, é importante que a gente tenha em mente o que é o domicílio tributário. Bom, o domicílio tributário é o lugar de exercício dos direitos e cumprimentos das obrigações. Então, este é o conceito dado pelo professor Sabag a respeito de domicílio tributário. No direito tributário, temos que é o local determinado pela legislação, onde o sujeito passivo é chamado para cumprir seus deveres da ordem tributária. Ou seja, é o momento em que ele vai ser exigido dos entes tributantes, ele vai ser exigido em determinado lugar. Aquele lugar em que ele é chamado para responder às suas obrigações tributárias, tem-se como domicílio tributário. Mas existem algumas características específicas sobre o domicílio que a gente vai precisar entender. Vamos lá. Vejam o que está escrito lá no artigo 127 do Código Tributário Nacional. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Então,
Aqui a gente tem duas identificações de hipóteses de domicílio. Vocês conseguem identificar duas hipóteses? Duas hipóteses? A primeira, eleição. Eu posso eleger, ok? Se eu não faço a eleição do meu domicílio, qual é o lugar comum quanto às pessoas naturais? A minha residência ou aonde eu exerço a minha atividade normalmente, tá? Então, temos duas situações aqui. Mas nós temos outros incisos neste artigo. Vamos lá. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou as firmas individuais, o lugar de sua sede ou em relação aos atos e fatos que deram origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Então, regra, pessoa jurídica, sede, ok? Ou em relação aos atos ou fatos que deram origem à obrigação, o de cada um daqueles estabelecimentos, tá? E o inciso 3, quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer das suas repartições no território da entidade tributante, tá? Então, em relação às pessoas jurídicas de direito público, nós estamos falando do local das suas repartições, qualquer uma delas dentro do território da entidade tributante, ok? Vamos para a leitura dos parágrafos. Parágrafo 1º. Quando não couber a fixação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Ou seja, no caso de não se encaixar nenhuma das hipóteses anteriores, qual que é o domicílio tributário? Considera-se o lugar da situação dos bens ou a ocorrência do ato ou fato que gerou o fato gerador. Ok? Em relação ao parágrafo 2º, a autoridade administrativa, ela pode recusar o domicílio eleito, se isso for de interesse e facilitação da arrecadação e da fiscalização. Então, às vezes o contribuinte, ele faz a eleição de um domicílio tributário, mas o fisco pode recusá-lo. Por quê? Porque aquele domicílio eleito está dificultando a fiscalização ou a arrecadação tributária, ok? Então, é isto daqui que determina no parágrafo 2º. E neste caso de recusa pela autoridade administrativa, vai valer como domicílio tributário o local da situação dos bens ou do ato em que gerou a origem, que gerou a obrigação. Tranquilo? Vamos lá? Resumindo, o que nós temos aqui? Regra geral, domicílio de eleição. Eu elejo aonde que é o meu domicílio tributário, aonde eu vou cumprir as minhas obrigações. Na ausência de eleição, aplica-se o artigo 127, inciso 1, 2 e 3. Na impossibilidade de se aplicar o 127, os incisos 1, 2 e 3, e no caso de recusa fundada na administração tributária, né, que seria o parágrafo 3º, por conta da praticidade fiscal, aplica-se o parágrafo 1º do 127, que significa domicílio tributário, aquele onde está os bens, né, ou o local da ocorrência do ato ou do fato que deu origem à obrigação, tá? Então, se vocês entenderem esse resuminho aqui, vocês conseguem fazer a aplicação do que é domicílio tributário e as suas características, ok? Então, vamos lá. Levando em consideração que a gente chegou aqui com um bando de letrinha, né? Agora a gente já tem todo o entendimento da situação, tá? A hipótese de incidência, vimos o que é um fato abstrato, momento abstrato em que a lei determina aquele fato como nascer, a partir do momento que ele ocorre, nasce a obrigação tributária. O fato gerador é o fato concreto,
A obrigação tributária, o que nós vimos? Sujeito ativo, passivo, objeto principal, acessório da obrigação tributária e a causa da obrigação tributária, que pode ser por lei ou pela legislação, né? Vimos também as características do domicílio tributário e, nesta característica linear, falta falar sobre o crédito tributário. Então, o crédito tributário é aquele que vai ser originário da hipótese de incidência, que vincula o fato gerador, que vincula a obrigação tributária, que então teremos o crédito tributário. Como é um item que envolve vários requisitos e a gente precisa entender muito bem o crédito tributário para se entender de direito tributário, é uma área bem bacana, vocês vão ter uma aula específica a respeito dela, ok? Então, não desanimem, continuem aí estudando, assistindo, que vocês tenham muita garra nesse momento, tá? Eu vou deixar aqui alguns livros, alguns doutrinadores que tratam deste assunto para que vocês aprofundem-se na matéria, né? Absorvam essa matéria e eu espero estar com vocês nas redes sociais. Mandem pra gente e-mail, manda pra gente as perguntas. Olha, prof, surgiu uma dúvida assim. Manda pra gente, vai lá movimentar as nossas redes sociais, tá? E estejam sempre aqui conosco. Esteja com a gente aqui na Cultive, vendo todas as nossas aulas, porque o nosso intuito aqui é ajudar vocês nesses estudos, tá bom? Então, até a próxima aula. Um grande beijo pra vocês. Até mais!